2025 é ano de avivamento, gente. O nosso texto base está lá em Isaías. Isaías capítulo 44, versículo 3. Você já conferiu o teu celular aí? Se está no mudo? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã linda, linda por causa da tua presença. Qualquer momento, qualquer situação, qualquer tempo, qualquer lugar é lindo por causa da tua presença. E nós queremos te adorar aqui na beleza da tua santidade. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, traz revelação, traz avivamento, Senhor, sobre nós. É isso que nós queremos viver, porque Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Essa é a vida que nós temos e queremos crescer nisso. Crescer, amplia em nós a revelação do teu amor por nós, da tua graça, e vem com o teu poder sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Nós queremos a tua palavra, então abre o nosso entendimento, ilumina o nosso coração, ilumina, abre os nossos ouvidos e nos torne sensíveis, Senhor, para a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Isaías 44, versículo 3, está aí. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É uma promessa ou não é? É uma promessa. É uma promessa para todos? Sim. Não é? Alguém ficou na dúvida? Não sei se eu respondo sim ou não para todos, mas a água virá sobre quem? Sedento. A água virá sobre o sedento. Então eu preciso ter sede. Derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Agarra essa palavra. Pega essa palavra. Aí é o tempo da gente se apresentar para Deus como terra seca, como aquele que deseja. Como é que é alguém que está com sede, gente? A falta de água no organismo, ela tira da gente até a nossa capacidade de raciocinar bem. A gente perde movimentos, né? Sempre que fala de sede, me lembro daquela imagem daquela atleta nas Olimpíadas, eu não sei quanto tempo foi, tem muito tempo, não sei se foi Los Angeles, eu era garoto, bem garoto, tinha cabelo. E aí, aquela moça lá, ela perdeu um ponto de hidratação. Eu vi uma reportagem sobre o que aconteceu, estava muito quente, ela tinha os pontos de hidratação, antipessoal da água, né? Aliás, depois daquela época, passaram a colocar mais pontos de hidratação, onde as pessoas podiam pegar água, e ela perdeu o ponto de hidratação. Então, ela foi perdendo a água, ficou desidratada. E aí, você lembra daquele... Ninguém sabe nem quem ganhou aquela Olimpíada, né? Poucos sabem quem ganhou aquela prova na Olimpíada. Mas as pessoas têm marcado a imagem daquela mulher, que chegou, né, daquele jeito, né, sem coordenação motora, já nas últimas forças dela. Ela foi uma guerreira, e chegou até o fim, por causa da falta de água. Tudo que ela precisava ali era água. E é assim que a gente tem que se apresentar e estar diante de Deus, como alguém que precisa de água, porque existe uma promessa dele para mim e para você. Eu vou derramar água sobre o sedento. Você está com sede de Deus? Em algum momento a gente vai ler aqui, porque esse capítulo 44 tem total relação com 43, com Deus chamando a atenção desse povo, chamando atenção para algumas coisas, para o arrependimento, né? Então, essa é a palavra para esse ano. A gente ainda vai falar bastante sobre Isaías 44:3, mas eu queria que você guardasse isso como uma promessa de Deus para você, como algo que é uma necessidade. A água é necessidade, o Espírito Santo é uma necessidade, o Espírito Santo é uma necessidade. Você pode dizer para ele, falar, eu preciso de ti, Espírito Santo. Você já falar igual o pastor Teixeira lá na Tijuca. Você já deu bom dia para o Espírito Santo hoje? Vamos dar bom dia para o Espírito Santo? Bom dia, Espírito Santo. Teixeirei hoje, né? Mas a gente vai para um outro texto, e aliás, que é Mateus, no capítulo 6, se você quiser abrir a sua Bíblia e deixar a sua Bíblia aberta em Mateus, sabe, capítulo 6. Que o avivamento, ele vai preparando o caminho para a manifestação de Deus. A água sobre a terra seca, ela prepara a terra para a semente. A água sobre a terra seca prepara a terra para receber a semente.
E não só para receber a semente, mas para acomodar essa semente. E à medida que ela vai sendo regada e vai mantendo água, o que vai acontecer? Ela vai germinar, vai brotar, vai crescer e vai frutificar. Então, a água na terra seca, se você plantar a semente vai passar ali, vai ficar ali, mas ela não vai brotar. Quem é a terra? Nessa imagem que a terra somos nós. Quem é a semente? É a palavra. Então, a palavra de Deus, ela é sempre a boa semente. Ela é sempre a boa semente. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é vida, mas ela precisa ser plantada numa boa terra. Seu coração é uma boa terra, amém? E eu declaro isso em nome de Jesus. O seu coração é uma boa terra, uma terra própria para a semente. E a gente precisa, nessa terra, arar, a gente precisa tratar a terra, e tudo tem relação com a terra. Eu recebo uma semente, você recebe a mesma semente, o outro recebe, mas a frutificação é de acordo com como nós recebemos a palavra. A maneira como a gente recebe. Então o avivamento ele começa por aí, preparando. Eu falei de João Batista aqui no dia 31, e João Batista ele tinha essa missão, preparar o caminho. Você acha que eu e você temos uma missão diferente? A gente está aqui para preparar o caminho para a manifestação de Deus. Você não quer ver a manifestação de Deus? Manifestação de Deus em que aspectos? Na sua casa. Pessoas por quem você ora aceitando a Cristo. Pessoas com quem você lida no dia a dia, se convertendo e declarando Jesus. Pessoas por quem você ora sendo curadas, sendo restauradas, famílias sendo reestruturadas. Isso aí é a manifestação de Deus. Você lê a Bíblia, lendo a Bíblia e perceber claramente uma direção de Deus para algo na sua vida. Questões que você tinha dúvida e aí vindo uma palavra de certeza, sabedoria para a tua vida. Você não quer isso? Eu quero. Isso aí é o avivamento, mas esse caminho tem que ser preparado. Como? Tem que ser tratado essa terra. Porque se existe a promessa de Deus para a nossa vida, de preparar, de derramar água sobre a terra seca. Então Então essa terra, Senhor, eu me coloco aqui na tua presença como essa terra que precisa da tua água. Precisa, para ficar pronta para a semente. Ficar pronta para a semente. E essa água é o Espírito Santo. É o avivamento. E a semente é a palavra de Deus. Quem é que revela a palavra para mim e para você? O Espírito Santo. Quem é que convence o homem, convence a gente do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então a semente está ali. Quem é que ensina para a gente todas as coisas? O Espírito Santo. Quem é que faz lembrar as palavras de Jesus? O Espírito Santo. É a água sobre a terra seca, que agora já não mais está seca, mas está recebendo a palavra de Deus, a semente, para que ela germine, para que ela cresça e frutifique. Amém? Então tá bom. Vamos para Mateus 6, foi aí que eu falei com vocês. Mateus capítulo 6, eu quero ler isso aqui, tem tudo a ver. O pastor Hélio, você já assistiu a mensagem do dia 31 do pastor Hélio, lá na Tijuca? Isso, assistiu, né? Teve eu assisti aí bem forte, né? Eu assisti. Isso, eu vou recomendar que todos assistam, né? E o pastor Hélio está falando sobre um ano assim, para encontrar o lugar secreto. É no lugar secreto que Deus quer conversar algumas coisas com você. No lugar secreto. Mateus capítulo 6, está lá desde o capítulo 5, vem o sermão da montanha, né? O sermão do monte. E no capítulo 6, no primeiro versículo, aqui está o versículo 6, que a gente vai abrir ele aqui, mas eu quero ler desde o primeiro versículo com você. Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então ele está dando uma orientação muito prática. O que você fizer, as pessoas não precisam ficar sabendo. Ele está dizendo isso. Deus não sabe? Então, você quer recompensa de Deus ou das pessoas? Se você já tem recompensa, as pessoas já sabem tudo, tá bom, você já está recompensado. Por que você está esperando algo de Deus? É isso que ele está dizendo. Por que você está esperando algo de Deus se você já recebeu das pessoas? Não é isso? Então, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a finalidade de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola,
Não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, está vendo? Aí agora ele fala para mim e para você aqui, ó, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique como? Em secreto. Para que a tua esmola fique em? O que você faz não precisa ser visto por homens e reconhecido por homens. O texto segue dizendo assim, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. É a recompensa dele que a gente tem. Se eu já recebi dos homens, já fui recompensado. E aí o versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa, já estão sendo vistos. Eu quero ser visto por Deus. Você também? Ser conhecido de Deus. Tem música para isso, né? Ser reconhecido por Deus. É Ele que te conhece, é Ele que te vê em secreto. É Ele que sabe o teu coração. E é com Ele que você está falando. Com Ele que a gente conversa. E aí o versículo 6 fala aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, a Ludmila leu aqui, né? Fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então a palavra secreto aparece muito aí, Deus chamando a gente para o secreto. Porque o avivamento, ele até se vê aqui no ajuntamento, mas ele começa no secreto. Um avivamento não começa, começa no secreto, começa em corações que estão arrependidos, corações que estão contritos, e Deus não despreza um coração contrito. Começa em pessoas que têm consciência da presença dEle, e aí na presença dEle se derramam, mas começa onde? No secreto. Tu, porém, quando orares, então fala, você então, quando você orar, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Daí tem muita coisa para a gente tirar desse texto aqui, a Lud começou aqui, ela falou sobre a porta, é o que chamou a atenção dela, tem muita coisa. A gente quando fala de quarto, você pensa assim, entrar no meu quarto, né? Você pode pensar de várias coisas, mas a palavra quarto lá, que a gente vai pesquisar lá, do grego e tudo, diz ali sobre uma câmara interna, sobre um armazém, sobre um depósito, um lugar onde tem provisão. Entra para o teu quarto, uma câmara de armazenamento, uma câmara secreta, um armário, um celeiro, tudo isso. Esse quarto, essa palavra aí, tameion, ela significa tudo isso, um lugar onde se guarda tesouros. Deus está chamando para ir justamente para esse lugar, um lugar onde se guarda tesouros. O lugar secreto é o teu coração. O lugar secreto é o lugar separado para você conversar com Deus sem nenhuma distração. O lugar secreto é aquele lugar onde está você e Deus e você pode se derramar, pode se abrir, pode falar tudo aquilo que ninguém sabe, mas que Ele já conhece, mas Ele quer te ouvir. Amém? Esse é o lugar secreto. É o lugar de encontro com Deus, um lugar para experimentar acima de qualquer coisa a presença dEle. A presença dEle. Então, não diz respeito a um lugar de solidão, para um choro solitário. Não, não é isso. Não diz respeito a um lugar onde a gente só apresenta as necessidades, embora também possa se apresentar. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. Não diz respeito a um lugar dessa questão de solidão. Se eu ficar sozinho, não, você nunca vai ficar sozinho. Eu queria te dizer isso. Você nunca vai ficar sozinho. Mas diz respeito a um lugar onde, eu vou me encontrar para experimentar da presença dEle. Deus tem algo para falar comigo. Deus tem algo para me apresentar. Deus tem algo para me mostrar. E essas prateleiras, ou esse celeiro, ou esse depósito, é justamente isso. Porque é no lugar secreto que Deus está querendo trazer você para esse lugar, te chamando para esse lugar e a mim também, para dar revelação para nós. Para mostrar para nós tesouros escondidos, mas estão escondidos de nós? Não, estão escondidos para nós. Sabe o exemplo da água de coco? A água de coco está lá, o coco está lá e tem água de coco dentro. Quem gosta de água de coco aqui? Né? Tem gente que não gosta. Alguém não gosta aqui? Só para curiosidade.
Não, tem. Tá tudo sim, tudo bem. Isso. Mas a água de coco está lá. A água de coco está ali dentro. Ela não está escondida de você, você entende? Ela está reservada para você. Aí você pega aquele coco e faz o quê? Você tem um trabalho, não tem? Tem um trabalho. Porque às vezes a gente quer as coisas, mas quer pronto. Não, peraí, tem um trabalho. E no reino de Deus é assim também, tem a nossa parte para fazer. Aí você vai pegar o coco, vai lá o camarada lá com aquela faca amolada, né? Aquele facão que dá até agonia, que você fica olhando, e você fica orando por ele enquanto ele faz assim, com aquela habilidade toda, você fica com a mão estendida, Senhor, guarda a mão desse homem. E ele está lá com toda a naturalidade do mundo. Você já viu? Já uns vídeos japoneses também, o pessoal lá da Indonésia, sei lá, que habilidade. Aí depois ele pega lá e te dá e bota o canudinho. Aquela água de coco, ela está reservada, ela está ali conservada para você, não está escondida de você. Da mesma forma, os tesouros que Deus tem, eles não estão escondidos de mim e de você. Eles estão guardados para mim. Eles estão ocultos, mas o Pai quer revelar. E esse avivamento é o Pai chamando a gente para a revelação do que Ele tem para nós, do que Ele tem para a nossa vida, do que Ele tem de propósito para nós no lugar onde nós estamos, para esclarecer aquelas coisas que você ainda tem de dúvida, mas o Espírito Santo, Ele ensina todas as coisas, e é nesse lugar secreto que vai vir a revelação. Mas precisa de um trabalho nosso, da nossa parte. Acho que a palavra hoje é trabalho. Precisa de um trabalho nosso. Assim como a água de coco está lá e precisa de algum esforço, precisa, tá bom, então vamos fazer, amém? Ou seja, a gente tem a nossa parte para fazer, porque a promessa está feita, mas uma promessa para ser cumprida, ela precisa de um outro lado, que se chama obediência. A promessa cumprida precisa de obediência. Deus cumpriu a promessa de enviar Jesus, não foi? O Salvador, o Redentor. Mas essa promessa para se cumprir teve a obediência de alguém. De quem? Do próprio Jesus. Que ele obedeceu e se sujeitou à morte. Ele obedeceu e foi fiel até a morte, morte de cruz. A Bíblia fala isso. Então, eu quero falar sobre 3 coisas aqui sobre esse versículo, né? Primeiro, quando orares. Quando orares, ou seja, Deus espera, Jesus falando aqui, Ele espera que a gente ore. Ele não fala se vocês orarem, não, Ele fala quando vocês orarem. Então Ele espera que a gente ore, não existe avivamento sem oração. Essa palavra é para todos, para mim, começa por mim. Deus falando, Wellington, quer avivamento? Aí é a minha resposta, quero, Senhor, tudo que eu quero. Então não existe avivamento sem oração. Não existe revelação sem oração, não existe a nossa proximidade sem oração, não existe manifestação minha sem oração. Wellington, você precisa orar. Igreja, você precisa orar. Então, quando orares, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Quando orares, é o que Jesus está dizendo aqui. A orientação, Jesus não fala para a gente, se você orar, entra para o teu quarto. Não, Deus espera. Você quer mudança? Quer mudança em alguma situação? Sem oração não vai ter mudança. E não adianta a gente pegar, Wellington, será que não adianta eu chegar? O André, ora por mim, ora por mim. Tá bom, o André vai orar com fé, eu posso até ver mudanças, mas Deus quer que eu ore. Ele vai concordar comigo em oração. O melhor seria eu dizer assim, André, concorda comigo em oração sobre essa situação? Concorda comigo em oração? Vamos falar a mesma coisa sobre isso aqui, alinhados com o que Deus já diz também, concordar com a palavra sobre isso, e a gente ora. Porque quando Deus fala, quando Jesus fala na sua palavra assim, quando você orar, entra para o seu quarto. Então ele já espera que eu e você, que a gente tenha essa rotina de oração. E sem oração, sinto dizer, não vai ter avivamento. Não tem avivamento sem oração. Porque sem oração a gente não está naquele lugar secreto. Sem oração a gente não está em contato com Deus. Vamos ver alguns exemplos de homens, de pessoas na Bíblia que tinham uma rotina de oração? Daniel é um bom exemplo, está lá no capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, olha só, Daniel, 3 vezes por dia se punha de joelhos e fazia o quê? Orava.
E mais o que ele fazia? Dava graças diante do seu Deus. Olha a palavra ali, como costumava fazer. Como costumava fazer. Era uma rotina dele. Que às vezes a gente fala, e a Ludmila acho que falou isso aqui já algumas vezes, a gente fala de algumas situações que, eu não estou fazendo isso ou aquilo porque a rotina me pegou. E a proposta é, vamos colocar isso na nossa rotina, porque aí a rotina não te tira disso. Daniel, ele tinha na rotina dele. E eu vou falar por mim, assim, eu acho que de repente muitos têm hábitos. A gente tem uma reunião de empresa, uma reunião qualquer, uma aula, você marca lá e aquele horário que você entra para a reunião, você está em reunião, as pessoas têm que respeitar que você está em reunião. Se alguém te liga, você manda uma mensagem de volta, não posso falar agora, estou em reunião. Quando acabar aqui te ligo. Não é assim? Você tem a oportunidade de agendar, e eu também, uma reunião com Deus todos os dias. Para passar o dia, para dizer assim, como foi o dia, ou como vai ser o dia, como foi ontem, como vai ser hoje. E sabe quem que vai te falar como é que vai ser o dia? Ele, o Espírito Santo. Ele vai programar o seu dia, ele vai fazer a tua agenda, se a gente permitir. Esse era Daniel. Daniel, ele tinha o hábito, e uma vez o Espírito Santo falou de uma forma muito intensa comigo, isso é muitos anos, era até o Marquinhos que estava pregando, isso até foi lá em Belfor Roxo, falando nessa passagem aqui, Daniel, e eu não lembro exatamente o que ele estava falando, mas ele foi sobre ser muito ocupado. E na hora, assim, o Espírito Santo falou para mim sobre isso. Olha, não tem motivo para você não ter uma vida de oração. Daniel, ele era governador aí, líder de muitas províncias. Se tinha um homem ocupado, com agenda ocupada, era esse camarada aí. Entendeu? Mas ele tinha uma vida de oração, porque ele sabia que sem essa vida de oração, não ia dar certo o que ele fizesse. Sem essa vida de oração, ele não ia ter os livramentos que teve. Sem essa vida de oração, ele não ia ter a revelação que teve quando ele pegou lá o livro do profeta Jeremias e ele olhou, olha, porque ele tinha essa vida de oração e meditação. Foi ele que olhou lá o livro de Jeremias e viu lá, olha, 70 anos, chegou o tempo. Chegou o tempo da liberdade, chegou o tempo de acabar o cativeiro. Ele estava num cativeiro, ele estava ali, mas olha, ele viu que tinha uma palavra. Ele percebeu isso no Espírito, e o que ele foi fazer? Orar. Ele foi orar. E a oração dele, o que aconteceu com ele depois? Depois ele recebeu, não foi? O anjo veio e falou, olha, desde o primeiro dia em que você se aplicou a orar, desde o primeiro dia, é que eu fui enviado para vir aqui. A tua oração, ela é ouvida. Deus ouve o que você fala, e Deus, na verdade, Ele quer te chamar, Ele está te chamando e me chamando para um lugar secreto, porque Ele faz questão de ouvir a tua voz. O maior interessado em se manifestar a você é o próprio Deus, a mim e a você. Olha em Lucas, capítulo 5, versículo 16, o próprio Jesus, Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Não está dizendo que Jesus era solitário, estava dizendo que ele ia para lugares solitários, lugares onde ninguém ia atrapalhar a reunião dele com Deus, com o Pai. Ninguém ia interromper o que ele estava falando e recebendo do Pai. Sabe que Jesus tinha, se a gente for olhar em outros textos, vários textos, Marcos 1,35, fala assim, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Eu separei outro versículo aqui para citar, Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus tinha também esse hábito de se tirar para um lugar secreto, para um lugar dele, para ficar ele e o Pai. E sabe que é interessante que Jesus, quando estava em público, as orações dele eram uma frase, né? Levanta e anda. Toma a tua cama e anda. Está perdoado. Não é assim? Seja curado. Diferente das orações longas, não tinha oração longa. Jesus, ele dava ordem para as circunstâncias. Por que será? Porque ele tinha esse hábito de encontrar com Deus e ficar no secreto,
onde de lá ali ele recebia as direções, ali ele recebia as informações, ali ele tinha revelação, ali ele tinha também plena comunhão com o Pai, para sair dali do secreto e em público fazer aquilo que ele recebia no secreto. Deus está chamando a gente para isso, para ter o lugar secreto, para que no público, no coletivo, a gente faça tudo aquilo que a gente já recebeu no lugar secreto. No coletivo, a gente dispense a outros as revelações, a palavra de cura que já está no teu coração e que vai ser revelada e vai ficar mais intensa, que não vai caber dentro de você, e você vai falar para alguém simplesmente assim: seja curado. Vai passar. Essa porta já está aberta. Às vezes as pessoas desconsideram algumas frases que são curtas e acham que não são orações, mas são. Quando alguém chega e chega para mim, chega para você e fala, não, e aí você fala, não, vai dar certo, no nome de Jesus. Aí a pessoa, você às vezes, até você mesmo acha que não orou por aquela situação, mas você mandou uma afirmação ali. E a palavra que você enviou, ela tem poder. Amém? Então a oração, a gente vai ver assim, a oração faz parte da rotina, não existe vida com Deus sem oração. Se a gente for olhar a 2 Crônicas, eu vou ler aqui, eu não pus nos slides, mas segunda Crônicas, segundo livro aqui de Crônicas, capítulo 7. Deus quer te ouvir, gente. Deus quer te ouvir. Deus ama a tua voz. 2 Crônicas 7, eu vou ler aqui do versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, olha só, o que ele está falando aqui é por conta do capítulo 6, você pode ler depois com calma em casa, que Salomão fez uma oração no capítulo 6. E ele fez uma série de pedidos a Deus. Interessante que as orações que a gente vai ver de homens e mulheres de Deus assim na Bíblia, não eram pedidos de muitas coisas para eles, mas eram pedidos de manifestação, pedidos de perdão, sabe? Que à medida que a gente cresce na consciência dele, da presença dele, claro que a gente tem pedidos, eu queria deixar claro isso aqui, você pode fazer, a Bíblia fala para você apresentar a ele todos os seus pedidos, mas à medida que a gente vai conhecendo Deus, a nossa oração vai sendo transformada também em gratidão e pedidos da manifestação dele. O versículo 12 aqui, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos ao quem? Ao quê? A oração que se fizer neste lugar. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Os olhos de Deus, Deus não muda, Deus não mudou e Deus não vai mudar. Os olhos dele continuam abertos à oração que você faz. Os ouvidos dele estão atentos à oração que você faz. Sempre. Nunca ache que Deus não te ouviu. Nunca ache. Claro, tem oração que é para não ser feita mesmo. Tem oração que não é para ser feita. É oração contrária à palavra de Deus. Tem oração que não vai ser atendida, não vai ser recebida mesmo, se for contrária à palavra de Deus. Mas a confiança que nós temos é que se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, a gente sabe que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, nós obtemos aquilo que nós pedimos para ele. É o que diz a própria Bíblia. Então, primeira coisa é quando orares. A Bíblia fala, quando vocês orarem, porque sem oração não tem avivamento. Sem oração não tem
avivamento. Então Deus espera que você e eu, que a gente ore. Bom? Outra coisa que está naquele versículo. Então, quando você orar, você faz o quê? Entra para o teu quarto. Ele espera que ao orar, quando você orar, você entre para o quarto, ou seja, vá para um lugar em que seja você e ele. E que seja você e ele, que você esteja atento ao que ele está dizendo. E que você, o que está falando, o que você está falando, você esteja falando, confiando na palavra dele, sabendo que ele está ali e está te ouvindo. A melhor coisa que tem não é falar com alguém, é falar com alguém e saber que essa pessoa, de fato, está interessada naquilo que você está dizendo. Não é verdade? Você falar, a pessoa talvez não tenha nenhum conselho para te dar, mas ela está ali com o coração aberto, com os ouvidos de fato abertos, para ouvir o que você está dizendo. Entendendo, para entender exatamente, se colocar no teu lugar. Isso tudo é o que Jesus fez e faz. Ao orares, entra no teu quarto e você sabe que ele vai estar ali para ouvir de fato tudo aquilo que você tem para dizer. Tudo aquilo que você tem para falar, tudo aquilo que você tem para derramar. A gente está num tempo hoje, está muito em alta, as pessoas têm analistas, têm terapeutas, tudo isso, pessoas com quem as pessoas têm buscado alguém para quem elas possam falar. Falar é uma necessidade do ser humano, falar é uma necessidade das pessoas se expor. A internet está aí, as pessoas estão querendo se expor, não é isso? Se expor. Vê um negócio e bota um comentário. Nem avalia se o comentário vai edificar ou não vai edificar, mas bota um comentário, a minha opinião. Eu acho. Então as pessoas estão num tempo hoje de uma necessidade de falar. E Deus está dizendo aqui, eu supro tuas necessidades. Você quer falar? Fala comigo. Você quer desabafar? Desabafa comigo. Ninguém te conhece como eu te conheço. Ninguém sabe do teu coração como eu sei, ninguém sabe as tuas dores como eu sei. Eu me coloquei no teu lugar em Cristo. Eu estava ali carregando a cruz, eu estava ali levando as chibatadas, eu estava ali sofrendo no teu lugar. Então fala comigo. A oração é um convite de Deus para falar com Ele. Quer desabafar com alguém? Desabafa comigo, é o que Deus está dizendo. Quer confiar em alguém? Confia em mim. Eu conheço o teu coração. Eu sei o que se passa dentro de você. E eu sou a única pessoa que vai poder curar cada uma dessas, tirar cada uma dessas marcas, curar cada ferida, restaurar cada parte de você. É o que diz o Senhor. Eu sei. E eu que sei que planos eu tenho para você. E olha, são planos de paz. Planos de paz. É o que diz Deus. À medida que a gente faz isso, ao orar, entrar no quarto, ao orar de forma que eu saiba que eu estou num lugar onde eu posso falar todas as coisas, eu posso me abrir por completo. Por isso é tão importante a gente ter a consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa, de que Deus é uma pessoa. Porque senão a gente vai falar e as pessoas têm dificuldade de falar com Deus, de sentar e conversar com Deus de verdade. De sentar e entender, à medida que a gente entende que Ele é uma pessoa, e não é qualquer pessoa, é a majestade, é nesse momento que a gente se arrepende, sabe? O arrependimento vem por entender a grandeza de Deus, e diante da grandeza de Deus, a gente se sente assim, meu Deus, me perdoa, porque eu não dependi de você nessa situação, me perdoa porque eu tentei fazer do meu jeito e não do seu jeito. Me perdoa porque eu tentei fazer da minha forma, porque eu julguei e eu não sou julgado, porque eu não quero ser julgado. Alguém quer ser julgado? Não, mas então a gente vai julgar? Não, me perdoa, Senhor, eu não quero ser julgado. Então me perdoa quando eu julguei. Me perdoa quando eu avaliei errado. Me perdoa quando eu não sabia e tentei fazer sem te pedir consulta, sem te consultar. Esse é o lugar para orar. É o lugar em que a gente pode derramar isso tudo. E aí, depois disso, ouvi a voz dele, dizendo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu apago o teu passado. Das tuas iniquidades eu não me lembro mais. Eu te perdoo. Fica tranquilo, descansa o teu coração. Vamos começar daqui para frente? Vamos apagar o que ficou para trás? Você está afim de abrir mão dessa mágoa para a gente andar para frente? Você está afim de abrir mão desse rancor, dessa coisa que está te aprisionando? Está afim de abrir mão dessa cama onde você estava deitado e que você não saía daí? Se você tiver afim,
A minha mão está aqui, eu te tomo pela tua mão direita. E a gente vai andar porque eu tenho uma jornada para você. É no secreto que a gente ouve isso. É no secreto. Secreto. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem prazer em revelar coisas para nós. Mas em que momento que Ele vai trazer revelação para mim e para você? No secreto. Ele continua, a intimidade, isso aqui não é Amós não, é o Salmo 25, está errado ali, tá? É o Salmo 25. Deixa eu ver o versículo certinho para você. Mas está dizendo lá que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Confere aí para mim, por favor. Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Na NVI, está escrito assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Segredos de Deus, Deus tem coisas para revelar, mas Ele vai revelar para quem teme ao Senhor. E os leva a conhecer a sua aliança. Deus tem coisas para revelar para você. Sabe por que muita gente tem medo? Porque ainda não teve revelação do que Deus tem feito para aquela situação. E aí passa por situações e lá na frente vai olhar para trás, se permaneceu, claro, lá na frente vai olhar para trás e falar: gente, Deus faz tudo, né? Eu que não tinha percebido, a gente que não tinha percebido. Tá? Salmo 25, 14. Anotou aí? Não é Amós, não. E o terceiro ponto, se a gente orar, e quando a gente orar, a gente vai para o nosso quarto. A Ludmila falou aqui sobre porta. Fecha a porta. Fecha a porta. É isso mesmo. Fecha a porta, porque senão vozes do lado de fora vão atrapalhar. Sabe quando você está fazendo uma reunião, aí a porta ficou aberta, e alguém está falando, mas aí tem gente falando lá fora. O que acontece? Atrapalha. Atrapalha. E não só atrapalha, mas distrai. E aí distrai, você está fazendo algo, você está falando algo, e daqui a pouco, sobre o que eu estava falando mesmo, e acabou. Quando estiver falando com Deus, né, eu lembro do pastor Vladimir pregando aqui ano passado, sabe, ele falou que se ouvir mensagem, no sentido natural assim, de só ouvir e botar mensagem, isso aí fosse isso que gerasse fé, a gente teria campeões da fé aí em todos os lugares, todos nós, campeões da fé. Porque às vezes a gente bota lá no YouTube o negócio, mas está fazendo outras coisas. Não estou dizendo que não é para fazer enquanto você está lavando louça, glória a Deus, e está lá uma mensagem, eu também faço isso. As duas coisas, lavar louça e ouvir mensagem, isso é bom. Você está lá e, glória a Deus, e está lá uma mensagem. Mas a gente precisa ter um momento em que a gente vai dar atenção só a Ele. Porque senão vai ser como se tivesse assim, a gente conversando, e aí o outro olhando assim: não, estou te ouvindo, tá? Continua aí. É agradável isso? Ser sincero. Não, é agradável. Não é agradável isso. Não, mas estou te ouvindo, fala aí. Aí em algum momento eu falei: pera, só um pouquinho. É que eu precisava mandar uma mensagem aqui agora. A gente não pode fazer isso com Deus. A gente não pode chegar e Deus está falando comigo e com você e eu estou dando atenção a outras coisas. Se a gente cresce nesse entendimento de quem é Deus de verdade, a gente para tudo, porque é Deus que está falando. Para tudo. Para tudo, porque Deus vai falar. Para tudo, porque a voz dele é como o som de muitas águas. Não pode ter nenhum ruído, a porta tem que estar fechada, trancada, e atenção total a ele, ao que ele vai falar, o que ele tem para falar, é o mais importante do mundo, é a coisa que a gente não pode perder. Por isso, inclusive, eu falo aqui na igreja: olha aqui o celular e não deixa nada te distrair. Sabe, quando de repente eu estou falando e aí eu vou comentar alguma coisa, conversar, falar com alguém do lado, se você crê que na pregação aqui, na mensagem, Deus está falando, enquanto eu estou falando, eu perdi alguma coisa. Perdi algo. O que falou mesmo? O que ele falou mesmo? Já perdi outra coisa. Se concentra, não deixa ser comum. Você vem para a igreja, eu vou para a igreja, ou eu faço parte de uma igreja, não é isso. Eu vou ouvir o que Deus tem para falar para mim.
Deus tem algo para falar, e se é Deus, o que Ele fala é a coisa mais importante do mundo. O que Ele fala é vida, as palavras que Ele tem são vida. Amém? E quando a gente faz isso, a gente recebe a recompensa. A recompensa de ouvir a palavra dele, a recompensa da revelação, a recompensa do conforto, a recompensa do consolo, a recompensa daquela palavra que ninguém tinha e ele tem para mim e para você, a recompensa de estar na presença dele e poder desfrutar da presença dele. Que a gente busca tantas coisas, mas o avivamento requer a busca da presença, é a busca pela presença, é a busca por estar com Ele, é a busca por estar diante dele. Em países que tem reis, eu imagino assim, vamos lá, a Inglaterra tem rei, rainha, né? Ainda é uma monarquia, tem outros países que tem. Pergunta a algum cidadão lá, o que representa para ele receber um convite para ir no palácio. Receber um convite para estar na presença do rei. Pergunta para um cidadão de um desses países. É a honra máxima. Estar na presença do rei. Ele não vai ligar o celular na hora, ele não vai ligar nada, ele vai simplesmente querer ouvir. Ele não vai falar nada diante do rei, ele vai só elogiar o rei, falar o rei, a rainha lá. Mas ele vai querer ouvir. Quando o rei falar, aquilo para ele é o máximo, e é o máximo, porque o rei falou, porque o rei chamou, e o rei está convidando a mim e a você para um lugar secreto, onde ele vai falar para mim e para você, e tem coisas para revelar para mim e para você, para que a gente não tenha medo do futuro, porque a gente já tem a revelação de que o nosso futuro está nele, para que a gente não tenha medo da morte, porque a morte não tem mais poder sobre nós, a morte não tem poder sobre mim e sobre você, gente. Afinal, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê não morrerá eternamente. A Bíblia fala em 2 Timóteo que Jesus Cristo, ele aniquilou. Eu quero ler com você aqui para não inventar versículos. 2 Timóteo 1, eu acho que é 10. Aleluia, obrigado, Senhor. 2 Timóteo 1, 10, falando de Jesus, que ele, aqui manifestado agora, falando de Jesus, que se manifestou, e ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Tem alguma versão diferente da minha aqui? Tem. E agora ele tornou isso bem claro para nós, mediante a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna por meio da confiança nele. Que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna por causa da confiança nele. Então ele quebrou o poder da morte. Ele anulou o poder da morte. A morte não tem poder sobre a tua vida. Não tenha medo. Sabe o que faz a gente ter medo da morte? É incerteza, consciência de pecado. A falta da revelação, ou ainda não a revelação tão grande sobre o que tem, o que te espera é maior do que o que está aqui. A gente crê na vida eterna, a gente prega a vida eterna, a gente fala do reino de Deus, e é o reino de Deus, gente. Então, a morte não é morte para mim e para você, porque você já tem a vida eterna. Então, que eu não tenho medo da morte? Não é para ter medo da morte, porque você já tem a vida. O que chamam de morte aí fora, a gente chama de encontro pleno com Deus. O que chamam de morte aí fora, a gente chama de promoção, porque agora eu estou diante do Rei. Face a face, não vendo em parte, não crendo sem ver, mas vendo completamente, vendo plenamente. Isso muda a maneira como a gente vê as coisas. Por isso que Paulo, quando escreve a carta a Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes como aqueles que não conhecem a palavra. Porque esses que agora dormem em Cristo, um dia eles serão ressuscitados. E Jesus vai voltar e eles serão ressuscitados. E nós também subiremos com Ele. Eu não quero isso, eu estou falando isso para que vocês consolem uns aos outros. Eles não estão mortos, eles estão com o Pai. Isso é a revelação que tem que estar no nosso coração. Para num momento de dor a gente chorar por causa da saudade, mas se alegrar porque aquilo ali é só um tempo.
E vai chegar um outro tempo em que nós todos estaremos juntos na presença do Rei, nessa audiência. Aleluia, isso tem que estar em alta no meu coração, porque se não tiver, eu vou andar me arrastando por aí. Aí eu vou andar numa cama, eu vou ficar numa cama. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, toma o teu leito hoje e anda. Toma aquilo que apontava para uma paralisia e anda. E mostra a todos, eu não preciso mais do leito, porque eu ando por causa da revelação. Aleluia. Tem recompensa por estar na presença dele. A recompensa maior é ele. Mas além dele, ele também é recompensador. Você conhece o texto de Hebreus? O teu pai que te vê em secreto, é a terceira parte, né? Te recompensará. Então, primeiro nós falamos aqui. Primeiro ponto foi quando orares. Porque Jesus espera que a gente ore. Certo? Quando orares. Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E agora o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Te recompensará. Hebreus 11:6, o que fala? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha só, aproximar. Lugar secreto é o lugar onde você se aproxima. É um lugar de proximidade. Não existe avivamento à distância, sem estar perto de Deus. Deus está chamando a gente para perto dele. Entra no teu quarto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, entra no quarto, vai para o secreto. O que ele vai fazer? A gente precisa crer que ele existe, mas não só crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se aproxima e busca, se aproxima e busca, se aproxima e busca. Aí a gente volta para Isaías 44:3, para aquele texto nosso, que diz, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Tem um texto lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 1 a 3. A gente já vai terminar. Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Gostaria, pois, Paulo escrevendo aos crentes, gostaria que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham o quê? Toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Você entende onde é que está a riqueza? Na forte convicção do entendimento. Não adianta o céu ser cheio de bênçãos, não adianta ter um celeiro, ter um lugar secreto com tesouros escondidos, se eu não entro lá. E se eu não tenho convicção disso. O que opera na nossa vida é por conta da fé, da convicção. Então Paulo ora aqui para que a gente tenha toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Qual é o mistério de Deus? Cristo. E aí ele fala aqui, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Mas ele se revela a mim e a você, quando a gente vai para o secreto, quando a gente se aproxima crendo. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado. O lugar secreto é a câmara onde estão guardados os tesouros, sabe? Eu e você estamos guardados nele. Nós estamos em Cristo para a gente ter acesso a todos os tesouros que estão ali. Todos os tesouros.
A Bíblia fala lá que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, e um homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ele viu a importância daquilo ali. Ele viu coisas porque ele encontrou um tesouro ali. E aí ele abriu mão de tudo, vendeu tudo para comprar aquilo ali. O que eu quero mais? Eu só quero isso. O que eu quero mais? Eu só quero o lugar secreto. Tem um tesouro aqui. Vamos ficar de pé? Você entendeu essa mensagem? Entendeu o chamado de Deus para mim e para você? Avivamento acontece quando a gente vai para o lugar secreto. Mas vai para o lugar secreto da forma certa. Quando orares, entra para o teu quarto. Fecha a porta das distrações. Fecha a porta das outras vozes. Deus está falando. E o que Deus falou é. Aquilo ali é o que é. Alguém falou de coisa diferente. Esquece, fecha a porta. Para que outras vozes sejam caladas, para que não se silenciem. E você ouça só o que Deus tem para dizer. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Deus te recompensa. Amém? A presença dEle é a grande recompensa. Isso que a gente tem que ter em mente. É buscar avivamento. Não é mais busca por coisas. Avivamento é busca pela presença. Avivamento é busca pela manifestação dEle. É Ele que a gente quer aqui. É Ele que a gente quer que se manifeste. É a palavra dEle que a gente quer ouvir. É o Espírito Santo que a gente quer receber e ter essa revelação. É Ele. As coisas acontecem. Bens são acrescentados. Tudo isso é legal, é válido. Mas avivamento é a presença dEle. Clamamos, Senhor, pelo avivamento nesse lugar, nesse tempo. Clamamos pela Tua presença, Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença. Pelo entendimento de que nós somos amados, que fomos perdoados, que não há mais acusação para nós, que nós somos Teus filhos, que nós somos eleitos. Obrigado, Senhor, pela Tua revelação para nós. Obrigado, Senhor, pelo chamado para o lugar secreto. Obrigado pelo chamado para o lugar secreto. Para sermos construídos, para recebermos revelação do Teu amor, revelação daquilo que o Senhor tem para fazer, dos Teus propósitos, dos Teus projetos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Queremos Te louvar, Senhor. Queremos Te adorar, Te bendizer e declarar que só o Senhor é santo. Obrigado, Senhor, por tudo que já está pronto para nós vivermos, Senhor. Muito obrigado. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos. Obrigado pela promessa de derramar água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Obrigado pela promessa de derramar o Teu Espírito sobre nossos filhos, nossa posteridade, e a Tua bênção sobre os nossos descendentes. Obrigado, Senhor. Firme essa palavra no nosso coração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.